Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do nosso comentário exegético, que é oferecido pela Escola Charles Spurgeon Online. E como a gente apresentou na última aula, nós colocamos alguns pontos sobre o que seria esse comentário exegético. Então, se você não viu, é bom que você entenda o que a gente está fazendo aqui. É uma série maravilhosa que Deus tem nos possibilitado fazer. Graças a Deus por isso e também por Ele disponibilizar isso a partir do projeto da Escola Charles Spurgeon. Então, nesta segunda aula, a gente vai continuar tratando sobre esse elemento introdutório, certo? Aí você pode perguntar, mas vão ser quantas aulas de introdução? Vão ser algumas, mas não é introdução, é porque eu estou tentando ainda entender o livro, é uma introdução ainda. Lembra que quando a gente fala de introdução em termos de comentário bíblico, a gente está falando daquilo que diz respeito ao que é a autoria, ao que se trata dos destinatários, ao ambiente vivencial em que aquela carta, aquele texto foi escrito. Enfim, a gente está tratando de vários elementos que por isso se chama introdução, porque é uma forma de nós entendermos o que está acontecendo ali antes de entrarmos no texto propriamente dito, para que quando nós chegarmos no texto, essas ideias já estejam claramente definidas na nossa mente. Então, falando sobre isso, a gente vai agora para o nosso... na verdade, eu preciso lembrar, voltando aqui um pouquinho, que nós vamos tratar de, dentro da introdução, vão existir alguns elementos dentro da introdução, e uma dessas questões vão ser as questões introdutórias relacionadas a 1ª, 2ª e 3ª João. Por que isso? Porque a gente precisa lembrar que as cartas de João, elas são cartas que têm uma relação entre si. Elas não foram assim feitas a esmo, obviamente. E elas, e não somente por isso, mas também pelo fato de que elas têm uma relação entre si, como se fosse uma unidade. Então, 1ª João tem esse elemento, 2ª João e 3ª João, e a gente precisa entender qual é a relação dessas cartas aí. Falando sobre isso, a gente precisa bolar aqui um cenário, para que nós possamos entender aonde se encontra, né, toda essa questão aí das cartas, né, dessas cartas de João. Primeiro, então precisamos entender que a reconstrução de um cenário depende de algumas pressuposições literárias. O que se quer dizer com isso? Quando estudamos alguma carta, algum livro do Novo Testamento, existem algumas pressuposições. Como assim? Existem alguns dados que não são entregues para a gente de uma forma direta quando a gente estuda um texto bíblico. Como assim? A gente não tem diretamente, João não escreve dessa forma. Eu, João, apóstolo, estou escrevendo esta carta na data de 2 de janeiro do 1º século. Não, ele obviamente não fala isso, estou exagerando aqui, mas para dizer que a gente precisa fazer algumas relações com alguns outros livros da Bíblia, algumas informações de contexto histórico da época e cruzar essas informações. Mas para que essas informações sejam cruzadas, algumas delas não são, vamos dizer assim, claras absolutamente. Então, quando a gente trata de do mundo daquele período, a gente não tem as coisas de uma forma tão precisa, assim, as datas tão bem definidas para tudo, né? Algumas coisas tem, outras não. Então, por essa razão, a gente precisa de algumas pressuposições. Então, dentro desse cenário aqui, a gente tem uma seguinte pressuposição, de que há uma relação muito próxima entre as cartas e o Evangelho de João. Aí você pode dizer, mas isso é óbvio. Não, para muita gente não é óbvio. A gente está fazendo aqui um comentário. Então, existem comentaristas que acham que não há essa relação tão óbvia. Existe muita gente que acha que não foi, inclusive, João que escreveu o seu Evangelho, né? Que não foi João que escreveu essas cartas. Então, a gente precisa de um lugar comum para a gente poder dizer, não, nós acreditamos nisso aqui. Então, acreditamos que há uma relação entre as cartas e o Evangelho de João e o amado discípulo, né? O discípulo amado foi o seu autor. Pressupõe-se também que uma versão inicial do Evangelho já havia sido escrita antes das cartas, ou seja, o Evangelho saiu antes que as cartas saíssem, ou pelo menos
uma versão inicial, né? Uma ideia ali, vamos dizer assim, um texto inicial em que esse evangelho já havia antes que as cartas fossem produzidas. Por quê? Porque se pode ver muito do conteúdo do evangelho dentro das cartas. É isso que isso quer dizer. Percebe-se esses elementos. Então, o que a gente pode inferir, obviamente, é que João já traz alguns ensinamentos, algumas ideias, alguns conceitos do evangelho para as suas cartas. Então, se ele tirou de um para colocar no outro, vamos simplificar assim, é porque um veio antes do outro. É mais ou menos essa a ideia. O evangelho trata primariamente do ministério de Jesus e fala sobre o conflito entre Jesus e seus contemporâneos judeus. Lembre-se disso, certo? Jesus está lá no evangelho de João apresentado da seguinte forma: o seu ministério, o seu serviço ali para o Senhor, para Deus Pai, e a sua missão de salvar os pecadores, e mostra também esse conflito com os judeus, né? Jesus, como o Filho de Deus, nos seus ensinamentos, nas suas ações, inclusive, obviamente, está sendo perseguido em muitas formas pelos judeus da sua época. Talvez, então, a forma como o evangelho foi escrito reflita algo da experiência da comunidade cristã da qual João fazia parte. Ou seja, João ele escreve o evangelho mostrando essas dificuldades que Jesus tinha com relação aos seus contemporâneos judeus, e dentro da sua carta mostra, isso é apresentado para a sua comunidade, a comunidade para quem ele escreve, de uma forma que mostra também alguns conflitos que havia ali dentro daquela época. Essa comunidade então consistia de um número de igrejas, provavelmente localizadas ao redor de Éfeso, na província romana da Ásia. Então, provavelmente ali na região de Éfeso, para quem João escreve as suas cartas. Então, aqui no próximo slide vou trazer algumas figuras para a gente entender aqui onde é que estava mais ou menos aí essa comunidade. Então, como você pode ver aqui, Éfeso ontem e hoje, você pode perceber aqui que nós temos Roma aqui, a Península Itálica, Corinto, Atenas, Mileto e aqui Éfeso, certo? Aqui nessa região. Eu coloquei lá no Google Maps mesmo, para a gente entender onde é que é isso hoje, né? Você pode ver aqui a Itália, né? Essa região aqui da Acaia, e aqui Éfeso, certo? Aí você pode perceber que Éfeso está hoje na região ali da Turquia. Aqui é a região da África, como você pode ver, certo? Nessa região aqui, só marcando aí para você perceber. E aqui a Europa, né? E aqui já a Turquia, onde você pode ver a cidade de Éfeso, que inclusive eu fiz uma pesquisa lá, fica na província de, acho que é Esmirna, se eu não me engano, não vou lembrar exatamente agora. Enfim, como você pode perceber aí, então aonde ficaria provavelmente a comunidade para quem João escreveu. Lembre-se que Éfeso era uma cidade importantíssima, certo? Para aquela região, e exatamente era uma cidade grande, era uma cidade populosa, então não é que João escrevesse para uma igreja, né? Mas provavelmente João escreve para várias igrejas naquela província, ali naquela região. Não era bem exatamente para uma igreja especificamente. A gente vai ver inclusive que ele escreve como se fosse para igrejas em casas. Então era uma comunidade ali, local, várias pessoas de várias regiões, aliás, de várias casas daquela região, que tinham igrejas naquela região dessa forma, e João escreve como se fosse uma circular que vai ali estar entre aquelas igrejas. Muito bem, ainda falando sobre cenário, a gente tem que pensar sobre algumas dificuldades que surgiram depois do evangelho ter sido escrito, certo? Dentro do evangelho lá de João foi escrito, né? E alguns problemas surgiram ali naquela comunidade. Bom, alguns dessa comunidade trouxeram crenças sobre
a pessoa e sobre a obra de Cristo, as quais eram inaceitáveis para o autor das cartas e aos que estavam próximos dele. Ou seja, a pessoa, é importante a gente lembrar disso. Dentro das cartas, e o que a gente pode perceber é que há uma refutação do evangelho com relação à obra e à pessoa de Jesus. Há um ataque à pessoa e à obra de Jesus. É como se a gente percebesse João escrevendo como se fosse para pessoas que estão ali contra Cristo, certo? Contra ao que Jesus Cristo fez e contra quem ele era mesmo, certo? Por exemplo, há uma negação de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vindo em carne. 1 João 4,3 diz o seguinte: nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Ou seja, João está escrevendo dizendo, olha, você quer saber como é que a gente prova os espíritos, né? As pessoas, enfim, como é que você faz isso? Você sabe se ela confessa que Jesus veio em carne. Ora, se João está dizendo isso para as pessoas, é porque, obviamente, existiam pessoas que não estavam dizendo que Jesus tinha vindo em carne. Então, elas estão negando que Jesus Cristo veio em carne. E então ele escreve para responder a essas pessoas. As cartas, não só as cartas de João, mas as cartas do Novo Testamento como um todo, elas são escritas em uma ocasião para responder a um problema, a uma dor daquela comunidade, certo? Então, elas não foram escritas assim no vácuo. Não, elas foram escritas para uma comunidade que passava por problemas e para tratar os problemas daquela comunidade. Uma outra negação é de que a morte de Jesus, de que a morte de Jesus não era necessária para o perdão de pecados. Era uma negação de que a morte de Jesus era necessária para o perdão de pecados. João vai contra isso, né? Quando diz lá em 1 João 5, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade, pois há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra, o Espírito Santo, e estes 3 são um, né? Então é a ideia aí de que Jesus veio para perdoar os pecados. Tal entendimento, então, causou uma separação daqueles que seguiam novas visões. O texto de 1 João 2,19 é muito claro, diz, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Por que João está dizendo isso? Porque havia essas pessoas que estavam ensinando esse tipo de coisa e os irmãos podiam estar preocupados, mas eles foram embora. E agora? João diz, olha, eles estavam ensinando o que era falso com relação a Jesus Cristo, eles não eram dos nossos, fiquem tranquilos. É como se ele dissesse assim. Um outro elemento aqui são dificuldades que surgiram ainda sobre isso, né, sobre essas dificuldades, é que os que saíram lá não ficaram contentes em manter as suas crenças para si mesmos, ou seja, eles continuaram propagando os seus ensinamentos falsos sobre a pessoa e a obra de Jesus, mesmo tendo saído da igreja, porque se eles tivessem saído da igreja e ficassem lá na deles, ok, né? Sinto muito por eles, mas não é isso. Eles ficaram meio que voltando para a comunidade, tentando achar um local ali, um local de entrada para espalhar os seus ensinamentos. Então eles organizaram um grupo de pregadores itinerantes que circulavam entre as igrejas e propagavam suas crenças para que ganhassem pessoas para a sua visão. Então a gente percebe isso lá em 1 João. Isto que vos acabo de escrever, esse é 1 João 2, é acerca dos que vos procuram enganar. Então, se ele está dizendo isso, é porque tem gente que está indo lá tentando enganar aquele povo. 2 João, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Então eram pregadores itinerantes que estavam circulando ali entre as igrejas, tentando ensinar
algo falso sobre a pessoa de Jesus. Então isso criou uma confusão entre os crentes que permaneceram fiéis ao evangelho proclamado desde o princípio. Ou seja, os irmãos daquela comunidade lá em Éfeso, para quem João escreve, eles tinham recebido a palavra da verdade, eles tinham ouvido desde o princípio o evangelho, mas alguns começaram a sair de lá por crenças erradas e depois voltaram com pregadores itinerantes, missionários do evangelho falso para essas igrejas de volta, exatamente para tentar angariar pessoas ali para o seu ensinamento, certo? E o que acontece então com essa comunidade? Ela fica confusa. Ela tinha um ensinamento do evangelho aqui desde o princípio, mas ela também acaba recebendo um ensinamento falso. Então ela fica meio confusa. Então esses crentes passaram então a questionar se eles realmente conheciam a Deus e se eles realmente estavam experimentando a vida eterna e se eles realmente estavam na verdade. É óbvio, se eles estão recebendo ensinamento de um lado e de outro, ensinamentos contrários, o evangelho verdadeiro, o evangelho falso, atacando, negando pontos fundamentais sobre a pessoa e a obra de Jesus, esse pessoal vai começar a ficar confuso e vai começar a ficar inseguro, certo? Essa é uma palavra importante aqui para o nosso entendimento. Eles estavam inseguros com relação à sua fé, com relação a permanecerem na fé, se eram de fato crentes. Então João escreve para esses irmãos para trazer segurança para eles também. O autor então escreve para aumentar, como eu falei, a segurança dessas pessoas, dando a elas critérios para avaliar as afirmações dos que haviam saído, certo? Então, o que acontece? Eles estavam ali, João escreve dando critérios a essas pessoas. Que critérios? É como se ele dissesse, olha, você quer saber se você é crente ou não? Pois eu vou lhe dar alguns critérios aqui para você avaliar. Na verdade, eu vou lhe dar alguns critérios para você avaliar se as pessoas que estão chegando aí para pregar para vocês são pessoas de fato que vêm de Deus, ou se são pessoas do anticristo. Como é que você sabe se elas são ou se não são? Pois estão aqui alguns critérios. Inclusive use esses critérios para que você saiba se você é crente mesmo. E então, nesse sentido, é como se João tivesse um propósito apologético, certo? De defesa da fé. Então, eram critérios que traziam um elemento apologético e também um material que trazia segurança, certo? Para aqueles irmãos, para que eles pudessem entender melhor o que estava acontecendo ali com a vida deles. Portanto, nesse duplo propósito, avalia-se os pregadores, avalia-se o ensino deles e avalia-se também a própria fé do cristão. Nada muito diferente do que nós precisamos fazer, né? Hoje nós recebemos ensinamento de todos os lados. O que a gente faz com esses ensinamentos? A gente precisa provar os espíritos, como diz o texto de 1 João. Como eu vou fazer isso? Existem alguns critérios, e esses critérios são trazidos pelo texto de João. A gente pode usar alguns exemplos aqui, de 1 João 3, 14 e 15, para usar como exemplo aqui. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não permanece na morte, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então ele traz essa questão aí do amor. Você se diz um crente verdadeiro? Ok, então veja se você ama seu irmão. É isso que você quer saber? Você é um crente verdadeiro? Você ama o seu irmão? Não, não amo, tenho muitas dificuldades com os irmãos, quero viver a minha vida cristã sozinho. Ok, então isso é uma indicação de que você não é um cristão verdadeiro. Não, sou um cristão verdadeiro, amo os meus irmãos em Cristo, vivo para eles. Mas tem um rapaz que está vindo aqui, missionário, que está pregando um ensinamento meio falso, meio diferente do que a gente ouviu desde o início. Pois então você está com alguma dúvida sobre isso? Estão aqui alguns critérios. Pegue esse critério aqui e utilize para analisar sobre a vida dele. Ele é alguém que ama os irmãos, ama a comunidade cristã, ama a igreja? Não, ele tem algumas dificuldades, parece que ele prega meio sozinho, tem um ministério solo e tal.
bom, isso é uma indicação de que ele não é um verdadeiro cristão e que esse ensino aí não é um ensino verdadeiro. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Esse texto conhecido aí é também um critério. Se você não ama, então você não procede de Deus. Lembre-se disso. Defesa da fé, defesa da doutrina verdadeira e uma forma de trazer critérios para que os próprios crentes avaliem a sua fé. Muito bem. Um outro ponto aqui que a gente precisa lembrar é que essa carta parece, então, como eu já falei, uma circular, certo? Para as igrejas afetadas pela missão dos que haviam saído. Nós vamos chamar esses que saíram de divisionistas, certo? Nome muito claro aí, eles saíram, né, da igreja, dividindo a igreja naquilo que ela tinha sido desde o início. E essa carta, como eu falei, tem esse propósito de circular, certo? É uma circular, como se fosse um boletim. Ó. Vou escrever essa circular aqui, ela vai passar pelas igrejas, dando critérios para as pessoas avaliarem sua fé, terem segurança da sua fé e, ao mesmo tempo, possam se defender contra os ensinos falsos dos falsos mestres. Então, na verdade, aí a gente começa a entender. 1 João é um texto mais longo, né? São 5 capítulos. E quando a gente chega em 2 João, é somente um capítulo, e 3 João também somente um capítulo. Aí a gente começa a entender. 1 João é como se tivesse sido a circular inicial. Foi o texto que foi entregue para as pessoas, para elas entenderem mais essa ideia aí do que estava acontecendo, critérios e tudo isso. 2 João e 3 João parecem cartas de acompanhamento. É como se os irmãos já tivessem recebido 1 João e agora eles estão meio que sendo confirmados na sua fé. 2 João foi enviado inclusive para uma das igrejas envolvidas, né? Uma forma de entender, quando diz lá a senhora eleita, seria a ideia de a igreja, né? E a seus filhos, aos filhos dela, aos membros da igreja. Ela foi escrita para alertar os membros sobre os falsos mestres itinerantes, como eu falei, que representavam os divisionistas, que estavam tentando dissuadir as pessoas com seu novo e herético ensino. Ou seja, 2 João foi escrita justamente, mais uma vez, para que esses irmãos tenham cuidado com esses pregadores itinerantes, com esses missionários do anticristo, né, que pregavam o falso evangelho. Como a gente vê aqui, né, o texto de 2 João 1, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo. Pelo mundo fora, a gente pode entender que são esses mestres itinerantes, certo? Pessoas que estão aí pregando. E aí ele diz, acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Aqui fica muito claro, né? Quando a gente percebe a luta contra os pregadores itinerantes, os mestres itinerantes falsos, que existiam alguns verdadeiros, né, que pregavam o evangelho verdadeiro, trazendo para que eles tivessem cuidado, né, possam defender, ter critérios para isso e assegurar esses irmãos, olha, não percam aquilo que nós temos trazido para vocês, com muito esforço. Deu trabalho fazer isso para vocês, ensinar para vocês, mas vocês vão receber um completo galardão nessa permanência da fé. Continuando aqui sobre isso, né? Como eu já falei, essa circular, a gente pode perceber que o presbítero, né? No caso João, escreve 2 João, pede a seus leitores que não ajudem esses mestres, dando a eles hospitalidade. Fazer isso seria participar dessa obra amaldiçoada. Esse texto conhecido aqui, nosso, você já deve ter ouvido ele algumas vezes. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa. Por quê? Porque esses pregadores eram pregadores itinerantes, eles tinham que ter onde ficar. Onde é que eles vão ficar? Eles precisam de uma casa para ficar, eles precisam ser recebidos. E João diz para ele, nesse contexto que ele diz, não receba essa pessoa em casa, na sua casa, vai dormir na sua casa. Não é que você... Às vezes esse é um texto utilizado para não nem receber alguém que às vezes fala-se dos testemunhos de Jeová que vão bater lá na sua casa, nem recebe ele na sua casa. O texto lá diz
Eu entendo a dificuldade, a luta que as pessoas têm, inclusive, e se for para ensinar ensino falso, realmente não deixe essa pessoa ficar lá influenciando a sua vida, não. Mas se você tiver a verdade do evangelho, você também pode pregar o evangelho para ela. O que eu quero só trazer o ponto aqui é que o propósito de João estar escrevendo para que as pessoas não recebam é que as pessoas iam dormir lá, elas iam ter um tempo lá naquela, sei lá, uma semana ou 15 dias, um mês, não sei. Elas eram pregadores itinerantes, precisavam de um lugar para ficar. Por isso que ele diz, nem dei as boas-vindas, não receba, essa pessoa não deve ser bem recebida, ela não deve ter um lugar aí entre vocês. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Ou seja, lembre-se que naquele tempo muitas igrejas eram em casa, então o cara estava dormindo na casa da que provavelmente seria a igreja. Era muito sério manter um falso mestre ali, trazendo toda a sua má influência, né, para aqueles irmãos. Muito bem. Não eram somente os representantes dos divisionistas que eram itinerantes, como eu falei, havia também crentes sérios nesse ofício, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios, aqui em 3 João, por causa do nome, eles saíram. Então, tinham os irmãos que saíram, pregadores itinerantes, certo? Que também pregavam a verdade, havia bons missionários naquela época também. Então, a segunda carta de acompanhamento, né? Ou seja, João escreveu 1 João, depois uma carta de acompanhamento, que foi 2 João. A segunda carta de acompanhamento foi 3 João. Foi escrita então a Gaio, a quem foi solicitado que providenciasse hospitalidade. Ó, eles vão ter que ficar na casa de alguém, mas eles são bons missionários. Como é que eu sei? Critérios, os critérios que eu dei lá na minha primeira carta. Ok, eles seguem esse critério, então ele é um bom missionário. Então recebam, certo? Como diz aqui em 3 João, amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Mais uma vez a ideia dos itinerantes, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando em sua jornada por modo digno de Deus. Ou seja, receba bem aqueles que pregam o evangelho verdadeiro. Aqueles que pregam ensino falso, nem receba na sua casa. Mas os que pregam o evangelho verdadeiro, receba e receba bem, que é um toque muito importante para a gente, inclusive, né, de ser hospitaleiro com aqueles que pregam o evangelho, com aqueles missionários que precisam de um lugar para ficar durante aquele tempo. Você ainda hoje precisa fazer a mesma coisa, ser fiel a Deus e ter hospitalidade com os que pregam o evangelho. Então, é bom lembrar que nesse cenário o movimento divisionista perdeu. Por quê? Porque nós não sabemos se eles seguiram se desenvolvendo em um gnosticismo do 2º século, qual pode ser conhecido a partir dos escritos de Irineu, ou se simplesmente ele morreu. A visão que João diz, aliás, o que eu quero dizer é que a visão de João venceu. As cartas que ele escreveram foi que entraram no cânon. O ensino falso daqueles mestres não vingou, como se diz, né? Não teve muito recebimento. Por quê? Porque a gente não percebe muito disso na história da igreja, né? Mas o ensino de João venceu, está no cânon e foi o que prevaleceu sobre tudo aquilo. Espero que você tenha gostado da aula, que Deus abençoe e vamos seguindo aqui no nosso comentário. Valeu!